Paz do Senhor a todos. Estou aqui mais uma vez para falar um pouco com vocês, para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu queria ler uma passagem para a gente começar esse vídeo. Ela se encontra lá em Atos, capítulo 24 e o verso 16. Fala assim: por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Aqui nós temos uma passagem de Paulo, né? Paulo falando aqui no livro de Atos. E o que eu queria falar, né? Onde que eu queria chegar com esse versículo? Eu queria falar um pouco sobre a graça de Deus, continuar, né, nessa temática sobre a graça de Deus, a nossa relação, né? Porque a graça de Deus é uma relação entre Deus e o homem, onde Cristo se manifesta através da sua graça, da sua misericórdia, trazendo salvação a todos os homens. Mas onde que fica também o nosso papel? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas acreditam que a graça se manifesta, e isso é fato, mas que não existe nada da parte do homem. E nós nos enganamos nisso, porque a partir do momento que a graça se manifesta salvadora a todos os homens, existe também algo que nós devemos fazer. E o que nós devemos fazer é nos esforçar para que a graça que se mostrou salvadora em nossas vidas, ela possa continuar nos dando força, ela possa continuar nos santificando, ela possa continuar nos fazendo perseverar em Cristo Jesus. A graça, ela não anula a ação do homem no sentido de o homem cada vez mais buscar a Deus. A graça, na verdade, ela vai nos capacitar, ela vai nos empoderar para que nós venhamos buscar cada vez mais a Deus. E eu quis citar esse versículo porque a gente poderia pensar: poxa, mas se a graça de Deus age na vida de Paulo, ele não precisaria fazer mais nada. Ele simplesmente poderia paralisar ali e esperar o grande dia da vinda de Cristo. De forma alguma, de maneira alguma. Em todos os aspectos da vida dele, ele se esforçava. Tem outra passagem que agora eu não me lembro exatamente onde está, mas que ele fala que a igreja devia se esforçar cada vez mais para viver em santidade com o Senhor. Ou seja, se nós formos pensar, mas a graça não já estava se manifestando, então para que se santificar mais? Então para que se esforçar mais? Mas quando Deus age verdadeiramente na nossa vida, a graça de Deus age na nossa vida, existe também o esforço humano na cooperação, no sentido de que nós cooperamos para que essa graça ela possa superabundar cada vez mais. Então, que nós possamos entender que a graça de Deus agiu na nossa vida, ela trouxe a salvação às nossas vidas, mas ela continua agindo cada vez mais. E também existe a cooperação humana em nos esforçarmos para continuarmos fazendo com que a bênção, a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus possa agir através da nossa vida, para que nós possamos compartilhar cada vez mais a palavra dele, para que nós possamos viver cada vez mais em santidade com ele. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos.